E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para esse conteúdo extra. Aqui uma breve elucidação sobre o momento histórico e político que estamos vivendo no nosso país. Talvez seja um marco temporal único dentro da nossa história, né? Uma reforma tributária que desde 1966 não ocorre. Sim. Então, temos aí duas propostas em pauta que estão sendo discutidas e, na presente data, inclusive pautada pelo deputado Lira, presidente da Câmara, para ser votada. Deve ser votada até o final do dia de hoje, que é uma quinta-feira, dia 6 de julho, que estamos gravando aqui para vocês esse conteúdo extra. As reformas tributárias, tanto a 110 quanto a 46, elas prometem uma revolução no sistema tributário nacional, né? Elas pretendem a extinção de vários tributos e a concentração deles num tributo único, num caso, e num tributo dual no outro caso, né? A gente vai discutir as peculiaridades de cada uma, as constitucionalidades, inconstitucionalidades, se nós, como juristas, concordamos com as propostas e como que a gente vê esse cenário político para aprovação, qual é a vontade política, que isso tem que ser muito bem discutido, né? Nenhuma reforma à emenda constitucional, nenhuma reforma à Constituição sai sem uma vontade política por trás. Há interesse sim, há lobby envolvido nas reformas tributárias, mas quem sabe dessa forma nós não conseguimos ter um sistema econômico, não jurídico, melhor do que a gente se encontra hoje. E podemos dizer também que tem um preço político para se pagar para que aprove essa emenda à Constituição que teremos. É necessário que seja um EC. Então, qual EC que vai ter a maior força? Que tivemos nesse curso aqui, lá no comecinho, na pirâmide, que discutimos sobre emenda à Constituição, e o quórum é difícil de ser conquistado. Ele já tem um quórum chato para ser proposto essa emenda à Constituição. E mais chato ainda, mais difícil ainda, engessado, para que tenha mutabilidade na nossa Constituição. Então, acho que esse é o grande detalhe que a gente vai trazer em voga aqui hoje para vocês, para que elucide um pouquinho todo esse emaranhado que a gente passa dentro da nossa reforma tributária. Obrigado, até já. Até já, pessoal. Novamente com vocês, estou aqui eu, o Alan e o João, para continuarmos essa discussão. Vou aqui fazer um preâmbulo breve, explicando sobre as duas propostas que temos à mesa. Perfeito. Temos aqui a PEC 110, em força do Senado proposto isso pelo senador Davi Alcolumbre. Se não me engano, União Brasil, Amapá, Perfeito. Onde ele foi eleito. Essa é a proposta, então, vem do Senado, Câmara Alta, vamos colocar assim, da Casa Alta. E a outra proposta que está pautada na Câmara hoje, quinta-feira, 6 de julho, é a proposta do Aguinaldo Ribeiro, PP Paraíba, se eu não me engano. Mas eu acho que eu estou certo. E é essa que está sendo discutida hoje. E a que tem mais força política hoje por vir hoje dentro da Câmara dos Deputados. Então, por ter essa força, ela vai ser jogada depois para o Senado fazer as mudanças que achar necessário, mas se deu-se início a esse processo de aprovação da reforma tributária. Quais são os questionamentos que a gente tem aqui hoje em pauta qual o preço político que isso vai trazer para o país? Soubemos que ontem o presidente Lula fez a maior liberação de verba já do seu atual governo, mais de 2 bilhões em possíveis emendas aí para os deputados poderem capitalizar os votos. Então, coloquemos dessa forma. E acho que um segundo questionamento muito importante, o preço tributário para o contribuinte. Perfeito. Que aqui para nós é a parte mais nossa, vamos colocar assim. A parte política a gente deixa lá para Brasília. Vamos tratar aqui a parte técnica. Exato. O Alan bem falou, o preço tributário que a gente paga por isso é uma reformulação na estrutura de competência tributária dentro da nossa Constituição. Nós temos previsto hoje, pelo Pacto Federativo, a competência da União, em casos exclusivos, a competência dos estados, em caso comum e exclusivo, e a competência municipal para instituir e majorar tributos. Agora, com as duas emendas que estão pautadas, a gente não tem mais esse cenário de Pacto Federativo na forma trina, ou seja, União, estados e municípios. Aqui, claro, compõem o Distrito Federal, mas o Distrito Federal é um caso à parte.
Nas duas propostas que estão sendo discutidas, tanto na Câmara Alta, no Senado, quanto na Câmara dos Deputados, que inclusive hoje está pautada, nós temos a extinção da competência exclusiva municipal. Ou seja, o município não terá mais competência tributária para instituir e majorar tributos. Pô, Neto, mas isso é muito bom, né? Isso é bom demais, a gente vai extinguir um monte de tributos com isso. Mas calma lá, a gente tem que entender que nós vivemos uma sociedade em municípios. A nossa organização política é mais próxima do indivíduo, o bem-estar está muito ligado ao município. E hoje o município está adstrito aos impostos do imposto sobre serviço, imposto sobre a propriedade territorial urbana e o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, né? E se me permite uma intervenção, claro, aqui poderemos já dizer aqui que onde você, nosso ouvinte, nosso telespectador, faz o consumo dos seus produtos do supermercado, do seu serviço médico, perfeito, do seu trabalho, é no Estado que você faz isso, é na União, nesse ente federativo. Pense só nesse início desse preâmbulo que a gente faz. Tudo é consumido dentro do município e vai ser removida a competência tributária do município, que hoje recai muito, como o João bem disse, sobre o ISS, que é o maior deles, vamos dizer, na parte arrecadatória de força do município. Perfeito, perfeito. O que nós temos que ter em mente é que as duas propostas, elas têm um viés de simplificação tributária. Isso é muito nobre. Todos os tributaristas e todos os empresários, creio eu, que querem a simplificação do nosso sistema tributário. Mas não é com a extinção, e aí ao meu ver, não é com a extinção de uma competência tributária ou da liberdade financeira, vamos falar assim, de um ente da nossa federação, que nós vamos conseguir isso. Existem, ao meu modo de ver, outros métodos para diminuir a carga tributária e simplificar o sistema. As propostas hoje, como a gente bem sabe, trazem uma alíquota única. No caso específico do nosso IVA, né? O Imposto sobre o Valor Agregado. E aí, tanto o Estado quanto o município, eles viverão de repasse da União. A gente está falando aqui de jogo político, tá? Porque o repasse feito, o repasse de verbas, apesar dele ser instituído por lei, ele pode ser alterado por uma lei ordinária, uma lei simples, com quórum baixo. Então, você achando que a guerra fiscal entre União, Estados e municípios vão diminuir com a reforma tributária, ao meu modo de ver, não. Elas tendem a aumentar. E até digo mais, não é só o problema dos municípios terem a sua competência extirpada. Eu não vejo só esse problema. E aí uma particularidade do meu entendimento, acredito que o Alan, a gente já conversou nos bastidores, ele concorda comigo, mas outro ponto também é a forma onde nós vamos tributar, que eu acho que é o principal. O imposto de renda e o imposto, a contribuição social sobre o lucro líquido, no caso das empresas, vai ser extinguido. Pô, mas isso é muito bom, eu não vou ser mais tributado na minha renda, meu patrimônio, mas todo o consumo vai ser muito tributado. E o consumo, nós estamos falando de preço final na gôndola do supermercado. Eu acredito que esse é o principal ponto que nós temos que discutir, não é, Alan? Eu acho que eu posso jogar uma pimentinha a mais aqui. Nosso Código Civil, até onde eu lembro dos bancos de faculdade, é patrimonialista. Sim. Então sim. A gente vai tolher dois tributos que, em tese, andam dentro dessa senda que já foi criada. Até coloco um segundo ponto aqui. O legislador originário, ele definiu que o município era, sim, um ente que deveria ter a sua competência tributária. Perfeito. Estamos alterando isso que o legislador originário definiu lá atrás, na Constituição de 88. Então, é complexa essa discussão, porque envolve temas que são basilares dentro do nosso direito tributário, que inclusive vimos nesse curso. São pilares que mantêm toda essa casa alicerçada. O que estamos vendo hoje, agora, nesse exato momento, até estou perdendo aqui o que está acontecendo nos debates lá da Câmara, é exatamente marretar esse pilar e possivelmente erodir toda essa estrutura que construímos há tanto tempo. Tem sim seus problemas, tem sim suas falhas. Sim.
É complexo, é difícil. Até por isso não estaríamos hoje empregados e até fazendo esse vídeo para vocês. Mas entendo que é necessário, é urgente, urge a necessidade de mudarmos um pouco essa burocracia e trazer simplicidade para o nosso sistema. Mas não é tolhindo liberdades, competências constitucionais trazidas desde o nosso legislador originário para agora. Simplesmente ao toque de caixa, mudarmos uma coisa que é um dogma para a gente. Percebo, eu e o Alan, nós somos favoráveis, plenamente favoráveis, diríamos eu, que o sistema tributário seja simplificado. Você não tenha que despender mais rios de dinheiro para calculação do imposto de renda, rios de dinheiro na sua empresa para ter uma contabilidade interna robusta, só para ficar declarando e apurando os tributos da forma mais complexa. Nós queremos esse fim. Nós queremos que seja algo claro, quanto está saindo dos bolsos dos empresários e das pessoas para os cofres públicos. Nós queremos ter esse número. Hoje nós não temos, muito por conta da nossa complexidade de sistema. Mas, aqui uma ideia, né, pensando aqui uma possível proposta, caso nós fôssemos chamados, por que nós não reunimos toda essa legislação num ponto só e simplificamos as bases de cálculo do tributo? Olha a base de cálculo do PIS/COFINS. É sobre a receita bruta, é sobre tudo. É a mesma base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social para quem está no lucro presumido. Ou seja, nós temos 4 tributos que incidem sobre a mesma operação. Nós temos PIS incidindo sobre a receita bruta, temos COFINS incidindo sobre a receita bruta, temos imposto de renda incidindo sobre a receita bruta e contribuição social. Olha, são 4 tributos para o seu faturamento. A sua nota fiscal de saída, uma empresa média. Gente, lucro presumido são empresas médias para pequenas. Essas empresas são as mais tributadas, são as que sofrem mais com a complexidade. Óbvio, uma reforma tributária, ela urge, com as premissas de simplificação, com as premissas de nós enxugarmos os tributos, diminuirmos a alíquota, deixarmos mais eficiente a arrecadação, mas não, ao meu ver, com esse descaso com o nosso texto constitucional, com as premissas basilares da nossa sociedade. Em 88, optamos qual sociedade nós seríamos. Nós seríamos uma sociedade que faria uma seguridade social forte, uma sociedade que teria, sim, o seu fim social forte, mas uma sociedade que priva pelo livre comércio, pela livre iniciativa. E para isso temos que ter simplificação, mas não a qualquer custo. Pelo menos é a nossa visão. E mais, temos também a decisão recente de STF tendo a mutabilidade da coisa material julgada. Algo que, ao meu ver, como um tributarista que atua na área, é muito mais grave. Entristece. Porque esse problema, vamos dizer, basilar que estamos tendo com a reforma tributária, essa necessidade urgente de ter a reforma tributária, fazendo a toque de caixa, para mim, começa lá atrás esse problema. E nosso maior guardião da Constituição, nosso Supremo Tribunal, indo contra um princípio completamente constitucional. Então acaba que por isso é uma mensagem à Câmara ou à sociedade, ou para nós ou para vocês, que aquilo lá que a gente tinha tão forte, tão único e concreto para nós no direito, que era a imutabilidade do trânsito e julgado, vai ser modificado. Você quiser buscar hoje, vai estar aqui na tela, o nosso editor-chefe, Joe. Não sei aonde, vai estar por aí. Vai estar aqui. Mas é o caso sobre a CSLL, que o João Neto acabou de dizer, contribuição que o leading case foi do Pão de Açúcar. Perfeito. Vai estar aqui na tela para vocês poderem consumir. E vamos para o próximo tema que já está um pouco apimentado. Valeu. Até mais. No nosso sistema tributário,
nacional, aquele que vem de 66, nós temos uma grande diferenciação entre como nós vamos tributar cada setor da nossa vida. Nós temos o imposto ou tributo sobre o consumo, os tributos sobre a propriedade e os tributos sobre a renda. Quando foi formulado o Código Tributário Nacional de 66, naquelas discussões, naqueles embates, se verificou que num país que busca a igualdade, num país que busca a liberdade individual, se prezava por uma tributação maior da renda e uma tributação menor do consumo. Ou seja, aqueles com menos renda seriam menos tributados, pois ainda consomem, têm menos propriedade, logo não tem menos a incidência de imposto sobre a propriedade. E aí ficou bem claro na divisão que o nosso Código Tributário fez qual setor do nosso país ia ser tributado e quem ia ser tributado. Quais eram, se a gente pode falar de castas, né, que sofreriam mais a incidência de um tributo ou outro. Com a reforma tributária, isso acabou. Temos aqui uma universalização da incidência do tributo, né? Hoje, né, as duas reformas, elas trazem uma forma única de tributar, né, sobre uma base única. No caso, uma base única dual, né, sobre bens e serviços, né? Não tem mais um imposto sobre a renda, não tem mais um imposto sobre a propriedade. Nós queremos maximizar a tributação de uma forma bem simplificada, em contrário com o Código Tributário Nacional, que é uma tributação bem complexa, e aí a gente fica um embate de premissas, né? O Código Tributário Nacional traz como premissa uma complexidade para que se busque um fim social. As reformas trazem uma simplicidade em prol de uma universalização da forma de se tributar. É o que a gente se discute nas aulas, nas arcadas do direito, como igualdade material, igualdade formal. A tributação é igual para todos ou a tributação é igual para aqueles mais iguais, né? Então existem hoje... Premissa constitucional de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Exatamente. Então a gente tem essa diferença clara entre o nosso sistema e o que está sendo proposto, né? Nós ainda não sabemos qual é o resultado da votação na Câmara, que está acontecendo no dia de hoje, mas mesmo que seja aprovado na Câmara, ainda tem que passar para o crivo do Senado, então nós teremos mais discussões aí pela frente. Vou tratar um pouco mais para frente aqui, já que o João bem disse sobre esse trâmite, como vai funcionar, mas nós vamos tratar aqui para frente como que vai funcionar, para você entender como que essa mecânica de dentro da Câmara, como que vai fazer, a proposta foi aprovada, tá, o que vamos discutir agora? Aprovou na Câmara, que hoje está sendo votado, vai para o Senado, volta depois, o que vai acontecer? Nós vamos tratar aqui mais para frente também, mas eu queria fazer um adendo a isso que você bem disse. Nosso Código Tributário, ele é de 66 e não é por menos não que ele esteja até agora vigorando. Tem um porquê. Exato. Nesse caso, eu posso até fazer uma analogia aqui. Panela boa que faz panela velha que faz comida boa. Eu acho que é nessa pegada, porque se ele se manteve tanto tempo, por tantas e tantas legislaturas, a mudança de todo o cenário que a gente teve desde 66 até a atual sociedade brasileira, como é feita, como é pautada, teve muita mudança. Muita gente saiu da pobreza, da miséria e ascendeu de classe, então a gente teve muita mudança, muito governo diferente assumindo, esquerda, direita, centro. Então esse é um detalhe que eu queria deixar aqui para você fazer essa altercação com você mesmo que escuta, que nos vê aqui. É muito importante que tenhamos isso sempre no nosso horizonte. Por que essa reforma... Por que essa... Caramba, me fugiu. Por que essas propostas? Não. Por que esse Código Tributário ele é desde 66 e se mantém até hoje? É justamente por conseguir traduzir o que a sociedade brasileira, na sua evolução, foi colocando. Não é à toa que está aqui. Então a gente não pode simplesmente, em uma semana, duas, rasgar tudo e vamos começar do zero. Poxa, tem toda uma história tributária constituída, erigida em cima da sociedade brasileira. Entendo, burocrático, complexo. Sim.
Mas a gente tem que pegar as partes boas também que temos. Com certeza. São muitas. Com certeza. São muitas. Queria traduzir aqui já, agora fazendo um pouco do defesa pro outro lado. A gente tá só batendo aqui, né? Não, tem que elogiar. Alguns pontos têm que ser elogiados, sim, na reforma, né? Principalmente a simplificação do sistema, a universalidade, né, das alíquotas, né? Uma alíquota única fica fácil de você calcular. É 25% sobre alguma coisa. Então, eu acho que a reforma ela traz boas premissas, né, que nós temos que elencar. E aí tem uma coisa que vem muito da parte do elogio das reformas, que junto com uma curiosidade. Você aí, que está assistindo a gente, você sabia você sabe qual é o real motivo do PIS/COFINS ser tão grande hoje? Eu vou te explicar o porquê. No imposto de renda, que é um imposto federal, existe uma lei para a repartição de receitas. Ou seja, o município faz a arrecadação do imposto de renda, faz a fiscalização, e aí ele é passado para a União, e a União reparte metade. Metade fica com a União, metade fica com o município. Com a vinda do PIS/COFINS, que também é um tributo federal, que também quase que tem a mesma base de cálculo, só que todas as receitas de PIS/COFINS ficam com a União, sem obrigatoriedade de repasse. Perceba que por trás um jogo político. Temos aqui o Estado remunerando a si mesmo em detrimento do indivíduo. A reforma ela vem para combater frontalmente isso. A reforma ela é um breque do ente estatal, do fisco, contra o contribuinte. Ela simplifica, ela deixa para trás alguns pontos importantes, como a justiça social, entre outros, mas ela põe em voga muito o contribuinte como um grande ator dessa operação, e é mesmo. O dinheiro do Estado sai dos bolsos do contribuinte, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. E a reforma ela vem para elevar num pedestal o contribuinte de uma vez por todas. Então é muito interessante a gente analisar a reforma com essas premissas boas que ela vem trazendo. A simplificação, mais uma vez, a universalidade das alíquotas, simplificando mais uma vez como vai ser a tributação. E aí a forma indireta de benefício, né, o empresário ou a pessoa não vai ter que gastar rios de dinheiro para apurar esse valor do tributo, e o principal, na nossa opinião, que é colocar o contribuinte como o principal ator desse cenário. Acho que é importante também dizer, já voltando a defender o que a gente está defendendo aqui, né? Um pouco claro aqui, mas que mesmo o PIS/COFINS, dessa forma, você bem disse, bem colocou, ele é pautado por uma lei, até pela LDO, vamos dizer assim, Sim. Lei das Diretrizes Orçamentárias, que trava a forma com que a União, nesse caso o ente federativo, que arrecada essa contribuição, esse tributo, vai gastar esse tributo. Perfeito. Ele não vai poder sair simplesmente gastando como ele bem quiser, como ao bel prazer. Não, ele é travado por uma legislação que deve determinar quantos por cento vai para determinadas áreas. Como a gente está tratando da parte social, por conta que é PIS e a COFINS, e se vamos também para o lado do contribuinte do servidor público, o PASEP, PIS/PASEP, aí que a gente sempre diz, é travado. Então, se pensou dessa forma também quando foi constituído o tributo. Então, dá para perceber, telespectador ou ouvinte, que teve já esse cuidado dos freios e contrapesos, que a gente bem tem dentro da nossa Constituição, que é toda moldada nesse aspecto, dos checks and balances e freios e contrapesos, e toda essa parte de os órgãos se autofiscalizarem. Às vezes não funciona muito bem, ok, mas sempre é legal ter isso em voga dentro da nossa Constituição, porque em muitos momentos funcionou, e ainda funciona hoje em dia. Talvez, de certa forma, façam vista grossa, mas sempre quando precisam, trazem à baila os checks and balances, eles funcionam, porque eles estão aí pautados. Meu grande problema hoje com essa reforma é passar por cima disso. Sim. Se o legislador originário disse pra gente, quero que o município seja
um ente federativo que tenha capacidade tributária. E hoje, 2023, no calor do momento político que a gente vive, não podemos nos aviltar da hipótese que existe um momento político muito de vingança, vamos dizer. Sim. Numa calada de uma noite, num momento, toque de caixa, a gente mude tudo. Algo que desde 66 vem sendo feito. Então essa é a minha última colocação aqui para esse módulo aqui, que estamos aqui nesse curso extra aqui. E quer fazer mais alguma ponderação? Eu acho que a gente já deixou bem claro o nosso posicionamento. Nós nós temos anseio para que a reforma seja aprovada, mas não a qualquer custo. Temos sim que manter as premissas, e aqui, né, puxando a sardinha para o nosso lado, as premissas jurídicas. Nós sabemos que a tributação ela tem um aspecto econômico, financeiro, mas a tributação ela é pautada por um regime jurídico, né? Entendemos que o regime jurídico tem que ser respeitado e a reforma ela tende a deixar isso um pouquinho de lado. E mais, essas premissas poderiam ser alcançadas através de uma lei complementar, extinguindo base de cálculo de tributos, reduzindo as alíquotas, simplificando a forma de tributação, mas optaram por uma emenda à Constituição. Não se sabe por quê, mas ela está aí pautada e será votada. João disse aqui, é muito importante, pessoal. Por quê? Porque dentro desse curso que tivemos aqui, nós vimos a hierarquia das leis. Perfeito. Nossa lei, que rege hoje, que virou o nosso Código Tributário, uma lei ordinária que ganhou status de complementar. Então ela subiu um nível ali, evoluiu na escala. E hoje a gente está trazendo algo que é uma emenda à Constituição, que seria algo acima na hierarquia, para que seja meio, no meu sentimento, goela abaixo. Exatamente. É complicada essa situação. Exatamente. Mas, pessoal, vamos um tema um pouquinho mais apimentado agora. Calcem seus protetores bucais, calcem suas luvas e seu capacete, se você é defensor da reforma tributária. Já voltamos. Tchau, tchau. Pessoal, tem o detalhe do regionalismo, que vamos tratar agora, que é um ponto que me deixa um pouco receoso dessa reforma. Tira poder dos estados, né? Com certeza, com certeza. E por quê, João? Eu acredito que a reforma ela pense como uma forma, de novo, de simplificação, mas acredito que isso é um preço muito alto a se pagar, porque ela retira a competência não só dos estados e do município com alguns tributos, né, e coloca tudo concentrado na União, né? Numa das reformas, né, temos o caso do IVA, né, que seria um imposto sobre o valor agregado, aquele imposto que vai se computando ao longo da cadeia produtiva, e esse seria um IVA único, né? Seria um imposto único, um único tributo. Nossa, que bacana! Mas a gente tem uma alíquota muito alta sendo aplicada em cada fase. Dizem, né, os defensores dessa reforma, de que é a alíquota efetiva, né, da operação, o quanto você paga efetivamente, só que, de novo, retirando a capacidade do Estado e do município de gerir o seu próprio circuito federativo. O seu próprio espaço demanda um valor de orçamento, um valor, se sua rua está com buraco, é só o município que vai consertar. E para isso ele tem que ter uma cota orçamentária. Imagine o trabalho de uma distribuição anual da cota, feita por um imposto único controlado pela União, para o município, quando tem um problema urgente. Como vamos fazer isso? Eu vejo de uma complexidade e de uma... para mim não nem encaixa essa ideia, porque o trâmite público ele já é moroso por si só. E quando você vem com esses entraves, principalmente falando de orçamento, você retira, né, da parte regional de administração e concentra
no maior ente, vamos assim dizer, né? Não existe, na verdade, hierarquia entre os entes, mas com a reforma vai ficar claro que existe. A União manda em todos os outros. Então, deixaremos de ser um pacto federativo, seremos um Estado unitário, porque a regionalização acabou, né? Não temos mais, né, cada qual cuidando do seu cercadinho. Temos um ente controlador comandando tudo. E isso resulta, ao meu ver, numa forma ineficiente de administração. E aí... né, você está me dizendo aqui que nossa reforma tributária vai ser mais ainda um movimento centrífugo da nossa Constituição, tendendo sempre ao centro, diferente da centrípeta, que dá mais poder aos entes, aos estados. É isso que está colocando aqui? Eu vejo uma centralização de poder na União, vejo sim. Então, nosso deputado federal que vamos dizer, estamos fazendo esse vídeo aqui em São Paulo, proporcionalmente, nossos representantes federais são inferiores a outros estados, certo? Sim, se somado porque todos... temos o teto constitucional. Sim, se não me engano, 76 ou 77 deputados, se não me engano. De 513 do universo. Exato. Então, a proporcionalidade que deveria ser proporcional já não existe. Não é proporcional. E esse deputado federal, então, por essa reforma, vai ter mais poder? É isso mesmo? Perfeito, é isso mesmo. E aí a gente tem até um conflito entre deputados federais e deputados estaduais, né? Nós estamos falando de uma reforma que ela vem de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Se a Câmara de Deputados, no plano federal, delimitou, e eles são os competentes para delimitar o texto constitucional, a reforma do texto constitucional, os deputados estaduais têm que seguir. E aí a gente vê aqui, por isso, uma briga muito grande entre o governador do estado de São Paulo e o ministro Haddad, né, dizendo que vai ter perca sim, vai ter uma perda gigantesca de arrecadação para os estados. E aqui a gente não está nem falando de município, que é o coitadinho da história. Estamos falando dos estados, que já temos uma divisão financeira, né, uma divisão de orçamento um pouco... inequânime, né? Exatamente. Nós não temos não tem mérito na divisão, né? Nós temos uma finalidade social na divisão de orçamento, que é o estado que mais arrecada, ele distribui para os estados que não têm o perfazimento suficiente para arcar com suas despesas. E sem problema quanto a isso. Não, é a nossa forma aqui que temos hoje. Perfeito. E a questão que fica, acho mesmo, e aquele estado que é falido, vai ser auditado por essa reforma? Aquele estado que não tem mais a capacidade de se manter, como que vai ser feito isso daí? Porque cada vez mais é passado para a União tem mais capacidade que o estado para gerir? Fica a minha dúvida sobre isso, então é estranho, né? Faltando verba no hospital estadual, nem vamos falar de município, quanto tempo você acha que a União vai demorar para mandar, nem designar a verba, para enviar a verba para comprar leitos, para enviar a verba para comprar maquinário? A gente tem uma dificuldade grande aí de entender esses pontos na reforma, que, apesar de ter premissas muito nobres, ao nosso ver, é necessária, mas precisa de um pouco mais de elaboração dos detalhes. Me permite? Com certeza. Cashback, que estão propondo já. Cashback, para mim, assim, eu olhando da forma que eu estou olhando aqui, até um pouco leigo, porque está sendo votado isso agora. Cashback já é assumir a culpa. É verdade. Porque está onerando muito o contribuinte final, na ponta final, no consumo, que é o IVA, no caso. Sim. E ele te entrega o cashback de volta, porque eu também tenho que enquadrar certos contribuintes que não têm tanta capacidade de renda para que tenham cashback. Não é um pouco complexo isso, né? A gente vem participando de algumas mesas de debates, né, que eles trazem os pontos positivos da reforma, como é o próprio cashback, que são aplicados em outros países, né, mundo afora. Mas eu vejo, de novo, é muito nobre a ideia de você devolver o tributo, porque o dinheiro é seu, né? Ele foi retirado do seu bolso de uma forma
mandatória, de uma forma coerciva, né? Então, o Estado ele tem essa prerrogativa e nada mais nobre do que devolver essa parcela. Temos isso dentro do nosso imposto de renda. Agora vocês devem estar tendo restituição aí, alguns de nós aí. Perfeito. A restituição está sendo feita, é um cashback. Perfeito, é isso mesmo. Mas a gente não tem essa sistemática no consumo, né? O cashback ele vem para alinhar o imposto sobre o consumo, que seria o caso da proposta, né? Das propostas, um imposto apenas sobre o consumo. Contudo, o que eu acho legal a gente pontuar, principalmente sobre o cashback, é, de novo, como administrativamente vamos fazer isso. Não seria melhor, né, aqui uma ideia, e não sei se você concorda comigo, de nós primeiro desenharmos esse sistema de cashback, né, o Estado ele se preparar para aplicar e não aprovar uma lei fria. Me permite? Claro. Sabe de onde originou o cashback? Que, vamos dizer, de certa forma, inspirou nossos deputados? Suécia. Suécia é um país já constituído na parte organizacional como Estado democrático de direito. Estamos ainda engatinhando, pessoal. A gente aqui acabou de passar pela reforma da democracia brasileira e a Constituição de 88, nossa, super nova. Comparando com outros países. Sim. Então a gente tem que passos avançar nesse processo. Você pega a Constituição dos Estados Unidos, é de 1700. E a do México? Nossa, então, você vê a Constituição do México, que é mais parecida com a nossa, né, uma Constituição social, também é muito mais antiga que a brasileira, né? Você pode falar, mas o México não é uma grande potência, aí tem todos os detalhes Mas eu coloco porque eles estão colocando isso também para eles? Essa é a minha altercação. Não, eles não estão colocando isso, o Brasil, ele tem um brasileiro, né, eu não vou colocar nem o Brasil, que é muito nobre, de incorporar coisas que dão certo nos outros países. Eu acho que nós temos que ter um cuidado maior como vamos adaptar isso à nossa realidade. O cashback na Suécia, como você bem falou, funciona porque o cidadão ele tem um reflexo direto do tributo pago. Então, ele paga um tributo, na semana seguinte ele já vê uma reforma de uma calçada. Que exemplo chulo. E aí o cashback, se não foi reparado, ele pode reaver o valor que era destinado para essa cota. Então perceba, é outra realidade. Eu acho nobre esses pontos e se vamos aplicar, se passar, né, é a regra do jogo, temos que dançar conforme a música. Que pelo menos nós tenhamos um tempo para conseguir desenhar todos esses institutos novos. Censo desse ano aqui que acabou de ser divulgado, somos mais de 200 milhões de brasileiros. E a Suécia, quantos habitantes são? Começa daí, o cashback fica mais fácil. O sueco hoje deixa mais de 60% do salário dele para o governo, mas há contrapartida. Há o assistencialismo público que te entrega saúde, educação, tudo. Sim. Nós ainda tentamos fazer isso, mas há grandes coisas para serem conquistadas ainda nessa seara. Então, não é o ponto de a gente parar e entender o momento nessa linha do tempo que estamos, do que já inovar com nome bonito, cashback, lançar isso, que ao meu ver é culpa, já é assumir a culpa. Com certeza, mas eu acho muito legal essa pimenta toda colocada, né? Um pouco da nossa opinião, um pouco da visão um pouco mais técnica das reformas, né? Mas eu acho que é muito interessante vocês conferirem no próximo módulo, né, a descrição técnica. Vamos analisar de forma fria as reformas que estão sendo pautadas e aí você aí que está assistindo a gente vai conseguir tirar suas conclusões. Espero que não fique enviesado um pouco por essa discussão acalorada nossa. Tá tudo certo, tá super tranquilo aqui, nada enviesado. Mas a gente vai trazer para vocês da forma mais limpa possível, se assim a gente pode dizer, quais são os nuances, né, de cada reforma, quais são as propostas, né, de transformação que vamos passar e como isso afeta o seu dia a dia. É isso aí, pessoal. Até logo. Obrigado. Tudo bom, pessoal? Bom dia, né? Agora pra gente, estamos aqui gravando
pós-ressaca da aprovação da Câmara, né? Sim, com Nossa certeza. reforma tributária, a reforma possível, vamos dizer assim. Prometo que a gente não vai bater tanto hoje, vamos com calma. Trouxemos muitas partes ruins ontem da reforma, mas também tem partes boas, né, Neto? Com certeza, com certeza. Hoje a nossa intenção é trazer um pouquinho mais de detalhe nas duas reformas que estão tramitando, tanto a que foi votada e aprovada pela Câmara dos Deputados ontem, quanto a advinda do Senado Federal. A que vem do Senado Federal ainda não foi votada, então a gente tem aí um embate político, uma incerteza de qual vai ser aprovada, mas hoje o que ganha mais força política, com certeza, foi a proposta na Câmara dos Deputados e aprovada no dia de ontem. E que eu aproveito já para fazer uma ressalva, nosso falha nossa aqui. Ontem eu disse que foi o deputado Aguinaldo Ribeiro que fez a proposta, foi o autor, ele foi o relator. Na verdade, quem fez foi o Baleia Rossi, de Ribeirão Preto, Perfeito. do MDB de São Paulo. Então, só para fazer esse detalhe aí, essa errata nossa. Mas passando essa parte aí, vamos tratando um pouquinho mais dos argumentos técnicos. Ontem foi aprovado por 382 votos a favor, em segundo turno 375, magnânimo vitória. Com certeza tem uma força política imensa, né, essa reforma. Eu acho que quando se tem a vontade popular e aí representada de forma indireta pelos deputados, né, as reformas tendem a ser aprovadas. Essa reforma ela vem como uma mudança gigantesca de paradigma e é até por isso que dentro do texto da reforma é previsto um período de transição, né, vamos falar assim, para o contribuinte acostumar com a nova realidade tributária do país. Certo. Acredito que, como foi bem dito lá na Câmara, é a reforma possível, porque é o que temos para conseguir passar alguma coisa, dados os grupos beneficiados e todo o nosso contexto histórico atual. Então, é o que tem para hoje, e aí eu já começo a fazer umas ressalvas positivas, porque realmente, dentro do nosso cenário atual, é uma boa reforma, digamos assim. Porque a ideia, o que move mesmo, essa força motriz para a reforma passar, é destravar a parte burocrática que temos hoje. Trago um dado para você, que está nos ouvindo, está nos assistindo, que a média da OCDE, hoje os países que compõem a OCDE, para que o setor produtivo lide com os tributos que recaem sobre eles, são de 6 dias. E no Brasil são 62 dias. Então, acho que isso é um pouco norteador dessa reforma. É diminuir esse custo Brasil que temos hoje. E que é louvável, porque realmente recai muito sobre o empresário, sobre o setor produtivo, sobre os serviços, que você gasta muito tempo hoje apurando o que se deve pagar, o que se é devido para o Estado, no caso, nos seus entes federativos, e como e qual quantidade de pagar. Então, acho que essa reforma ela vem um pouco para aglutinar um pouco essas nuances, esses problemas que temos, para trazer um pouco mais de simplicidade para a arrecadação. Perfeito. O Alan bem falou, né? A reforma ela vem muito daquele sentimento que o Brasil tem de se enquadrar nos parâmetros da OCDE, que é um bloco econômico onde o Brasil tenta há muitos anos se inserir. É verdade que nós somos um participante honorário ali, né, porque o Brasil é o maior exportador de muitos insumos, né, no mundo, mas a OCDE ela tem parâmetros, como ela bem disse, na média 6 dias de dispêndio para se computar os tributos que serão arrecadados, e o Brasil tem uma diferença gigantesca, né, uma diferença de meses. Então, a reforma ela vem com esse intuito de transformar o Brasil numa potência mundial para que a gente consiga esses acordos internacionais que a OCDE oferece para que a gente consiga crescer economicamente, né? Então, a força da reforma tributária ela vem muito da parte econômica, de se criar uma potência econômica dentro do Brasil. E isso passa muito pela desburocratização dos tributos, principalmente. Pelo menos na nossa visão, esse é o grande trunfo da reforma, né? Essa força por trás de transformar o Brasil numa grande potência econômica. O ministro Fernando Haddad, inclusive, nessa toada que o Neto bem explicou, diz hoje pela conta que 12 a 20 pontos de crescimento no PIB em 20 anos.
Se traduzirá nisso com essa reforma atual, não sei, mas é o cálculo que está sendo feito pelo hoje governo atual. Então, baseado nisso, vamos tratar um pouco mais técnico aqui de quais são os detalhes da nossa reforma. Então, a reforma, basicamente, ela vai passar por 5 grandes tributos que temos. E vou fazer aqui um corte que seriam o IBS e o CBS, que é hoje tratado a contribuição e os impostos de uma forma díspare, mas que vai aglutinar em determinados pontos contribuições e impostos e vai ser um pouco, vamos dizer, um catado dos tributos em um só. Então, a ideia também é que tem o IVA dual, vindo desses dois que acabei de dizer, e que traga um pouco os municípios e os estados como um ente que vai arrecadar e também fiscalizar e destinar a verba desses tributos, enquanto que a União será um outro ente dessa cadeia. Então serão 2 entes compondo um conselho federativo aí, que ainda é um pouco, vamos dizer, nebuloso como vai ser feito, mas a ideia é que sejam membros eleitos dos estados, membros no caso, os 27 estados membros, 26 de Distrito Federal, me perdoe, mas os representantes dos municípios com voto cada um igualitário, então nesse caso, e depois uma outra votação que trará representantes por município com os habitantes. Então vão ser categorizados aí os habitantes de cada município, dando força para aqueles municípios com mais habitantes. Não sei se é a forma perfeita, mas novamente, a forma possível. Com certeza. O que a gente tem de exemplo, né, dessa organização que já vem sendo feita, não é algo inovador, é com o CONFAS. Hoje nós temos o CONFAS como um conselho, né, fazendário para regular os assuntos de ICMS, evitando guerra fiscal, a distribuição desse ICMS. A gente teve o recente caso do DIFAL, que é algo igualitário, né? Os estados produtores recolhiam ICMS, mas quem despendia o encargo financeiro eram os estados que estavam comprando a mercadoria. Então, a gente já aplica essa lógica de organização, né, de se criar um conselho para que seja feita uma distribuição desse IVA dual, como o Alan bem falou, e aqui é um nome carinhoso, mas nós traduzindo é um tributo de contribuição social e um imposto sobre bens e serviços, né? Cada um no seu quadrado, um de competência da União e o outro de competência dos estados, né? Que seria por meio desse conselho distribuído de forma igualitária, não sabemos se uma igualdade formal ou uma igualdade material, para os municípios e para os estados após a arrecadação. Eu começo a dizer aqui para vocês que a primeira parte dessa reforma, que se iniciará, pelo que vimos os debates de ontem, 2026, vão se iniciar em tese já fazendo essa ressalva do que é as espécies tributárias, que também não me agrada por conta dessa confusão. Vamos passar por cima de alguns dogmas, acredito que a gente bem trouxe ontem, batemos muito ontem, mas fica tranquilo que pode tirar hoje o capacete, o protetor bucal, a gente tá mais calminho, acordamos bem hoje, acordamos bem, né? Tomamos um bom café da manhã. Opa, eu acho que é por aí. Não, com certeza. A reforma, e aí é um ditado da vida, né? Você não anda para frente sem deixar algo para trás, né? Nós temos um apego maior com o sistema tributário porque nós atuamos na área, porque nós estudamos a vida inteira o sistema tributário como hoje, né? Mas uma reforma, o nome, né, inerentemente a ela muda o paradigma, né? E com as intenções colocadas no texto de lei, elas são intenções super nobres, né? De transformar o Brasil numa potência, quem não quer isso, né? E aí, para isso, né, como isso vai ser mecanizado, né, dentro do nosso sistema, vai ser a extinção dos tributos que tem hoje. Então, IPI, ICMS, ISS, esses tributos vão ser concentrados numa única tributação, num único momento da cadeia. Aqui, um termo mais técnico, né, vai ter uma troca do fato gerador, uma troca da base de cálculo pelos novos impostos, né, mas isso não é de preocupação. O empresário, ele vive o dia a dia da empresa e para ele, quanto mais simples, melhor.
quanto mais simplificado onde vai incidir o tributo e quanto mais simplificado esse cálculo do tributo, mais chances de prosperar economicamente uma empresa tem sobre o aspecto fiscal. Então, a reforma ela traz todos esses nuances muito bacanas, né, para conseguir simplificar o sistema, extinguindo esse mundaréu de tributos que incide sobre uma única empresa. Então, fazendo esse corte de 2026, agregaremos PIS e ACOFINS, que hoje, como bem dito, contribuição, com IPI, imposto. Você que está nos assistindo é do direito, da parte do jurídico, sabe bem do que a gente está falando. Confusão grande aí, já começa essa polêmica aqui. Mas é em prol da gente trazer um pouco mais simplicidade para isso. Esses 3 tributos, vou colocar aqui para ficar mais fácil, vou jogar no general, né? Perfeito. Generalista, vão ocasionar o CBS, que são contribuição de bens e serviços. Isso aí vai começar a nossa reforma. 3 anos depois, ICMS e ISS, ok, impostos, mas de entes federativos diferentes, e a gente pode discutir isso nesse curso até que trouxemos para vocês, que vão ser agregados em outro, que vai ser o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O que isso vai virar? Vira o IVA dual, que é a reforma do consumo, como foi dito dentro da Câmara, que foi prometida inclusive uma reforma depois para a parte da renda. Aí já começaram a entrar um pouquinho na renda, já vou fazer um disclaimer aqui, mas essa ideia é a reforma do consumo hoje. Então isso aí gerará o IVA dual que a gente estava até agora comentando, para que fique bem elencado aí para vocês de onde vem cada um. Então 2026 é o corte, 3 anos depois, e a cada ano nesse inteirinho aí, 1/10 da alíquota do ICMS e do ISS vai ser reduzida, para que se entenda o mecanismo. É um pouco complexo, mas fica claro com a mecânica do negócio. Isso aí vai ser pago, que eu já vou fazer aqui não sei se vai ficar para depois ou não, mas o IVA dual eu já vou apelidar de IVA-F, que é o federal, e o IVA-EM, que é estados e municípios. Vou colocar assim para ficar fácil aqui a interlocução do negócio. E esses aí vão derivar essa atuação de cada um desses entes, botar esses atores para atuar dentro desse cenário, desse pano de fundo que estão colocando. Então, cada um vai atuar de uma forma, que é o conselho que eu falei um pouquinho para trás aqui nessa discussão que estamos tendo, nesse bate-bola. Perfeito. Colocaram aí uma ideia de uma alíquota que ainda não está definida, já adianto aqui, mas uma ideia de 0,9% para a União e 0,1% para os estados e municípios. Aí fica contigo. Eu moro no município. E você? Não, eu acho que a intenção é fazer um cabo de guerra, né? Mas quanto mais a corda for puxando, mais os tributos que existem e que tendem a desaparecer, eles vão diminuindo a arrecadação para que chegue num momento que todos eles sejam unificados, seja no aspecto federal, no IVA-F, ou no aspecto estadual municipal, que é o IVA estadual municipal. Mas a gente vê aqui que tem uma simplificação de momentos, né? Se eu posso assim dizer. Onde e quando vai incidir o tributo? Com a unificação de vários tributos em seja no aspecto federal, seja no aspecto estadual municipal, a gente tem aqui uma única incidência do tributo. Então, um fato gerador vai ser estipulado, e esse fato gerador pode ter várias bases de cálculo, mas esse fato gerador ele vai incidir num único momento, ele não vai ser vários momentos da cadeia. Por exemplo, hoje a nossa sistemática para uma indústria, quando ingressa o bem que será transformado dentro da indústria, incide o IPI. Ali vai fazer a transformação. Na hora da venda, incide o IPI e o ICMS. Se esse produto for personalizado, incide o ISS.
Perceba, é uma complexidade de entender em que momento vai incidir cada tributo. E a reforma ela trouxe isso muito bem, concentrando os tributos federais, né, as contribuições junto com o IPI, para um tributo único. Então, no aspecto federal, vai ter uma incidência. E o ICMS e o ISS, que às vezes dividem o fato que gera o tributo, né, como o caso de restaurantes, não se sabe se é venda de serviço ou se é venda de mercadorias, mas, pegando como exemplo, eles vão ser concentrados num único momento também. Então, quando ele ingressar dentro da empresa, fique tranquilo, ainda teremos o princípio da não cumulatividade, que é aquela sistemática de crédito e débito, né? Você acredita na entrada e debita na saída. Retirando o efeito cascata, que fique bem claro aqui. Perfeito, porque a grande preocupação, né, dos contribuintes com um imposto único seria, e alíquotas únicas, seria essa sistemática ao longo da cadeia. Se todos nós pagamos o mesmo tributo ao longo da cadeia, o preço final será muito maior. E, analisando um pouco mais aprofundado a reforma, não é isso que se vê, né? Nós temos ainda vigorando no IBS, por exemplo, o princípio da não cumulatividade, ou seja, você vai tributar o bem aqui num setor, passou para o próximo setor, você tributa, mas descontando o que foi pago na cadeia anterior. Então, a sistemática que acontece hoje com o IPI, com o ICMS, um adendo para o PIS/COFINS, né, a não cumulatividade, também estará presente nos novos tributos, nos novos impostos. Então, para isso, você contribuinte pode ficar bem tranquilo que não vai ter um efeito cascata no consumo. A ideia mesmo é simplificar. Tem um momento de fato gerador, tem um momento de base de cálculo, você pagar uma guia só e vida que segue. E exatamente nessa toada aqui entra também a ideia do por dentro e por fora. Perfeito. Pelo que estamos vendo aí, seria mais uma pegada por fora do negócio, que facilitaria imensamente a vida de quem tem que pagar o tributo efetivamente. Como é o caso do IPI. Exatamente. Então essa sistemática do IPI, como o Neto bem disse, vai ser transpassado para toda essa nova reforma que temos aí, que vamos encarar aí nos próximos anos, pelo que temos visto aí. Talvez seja desidratada muito a proposta no Senado pela força política. Perfeito. Não sabemos como vai ser, mas hoje, no marco de hoje, é dessa forma que vai seguir o jogo. Pode ser que venhamos aqui no futuro fazer um vídeo fazendo retificações sobre o que estamos falando hoje aqui, mas hoje a regra que é essa. Perfeito. E até já começo a ingressar um pouquinho em outros tributos que foram discutidos, como o IPVA. O IPVA hoje era só devido para veículos automotores e foi passado também que jatinhos e iates também vão ingressar sendo devido o IPVA. E no caso foi feito ressalvas de que aeronaves de que se usam para o setor agropecuário para pulverizar plantações, isso vai se manter fora, mas precisamos ver como vai avançar. Exatamente, né? Como o Alan bem disse, os tributos estaduais têm tributos sobre a cadeia produtiva, que é o caso do ICMS, e tem os tributos sobre a propriedade, que é no caso do IPVA. Com o IBS, o tributo vai incidir sobre bens, seja ele bens de mercado, aqueles que são vendidos, ou seja eles bens de propriedade, como é o caso dos carros, jatinhos, que era uma discussão bem social que rolava na Câmara, né? Que os mais pobres, os menos favorecidos, pagavam IPVA, né? Ao mesmo passo que quem possuía um helicóptero não pagava IPVA. Era uma coisa meio ilógica, e essa reforma veio para combater esses aspectos de desigualdade. Então, no caso do IPVA, ele vai incidir porque a nomenclatura do tributo mudou. Não é mais sobre propriedade automotora, né? Veículo automotor. É bem. Então, um jatinho é um bem, um helicóptero é um bem, um avião é um bem. E como a Alain bem disse, temos que ficar tranquilos no aspecto de setores, né? Nós ainda teremos a sistemática da isenção para fomentar determinados setores e não tem problema nenhum ser editada uma lei posterior isentando dos tributos, seja o IBS, seja o IVA federal,
para determinadas atividades, como ela bem disse, do agropecuário, né? Os aviões, ou os tratores que são feitos para fertilizar o plantio, né? A terra, eles poderão ser, e aí no meu entendimento deverão ser isentados, né? Mas aí a gente tem uma sistemática de isenção e não de não incidência, né? Que é um termo mais técnico, mas é o governo, né? É o Estado brasileiro ou o Estado, e aí competência ficaria exclusivamente com a União, né? De dar a isenção, seria uma competência da União isentar, no caso que nós comentamos, esse setor para esses bens em específico. Eu acho que até essa tecnicidade nos termos, essa reforma tende a ficar mais simplista também. Perfeito. Tirar isso um pouco da gente aqui, que estuda o direito, busca um pouco mais o tributário, para passar algo mais simples. E a ideia da isenção, não incidência, vai ser traduzida nas alíquotas. Perfeito. Então teremos a alíquota única, pelo que passou nessa reforma, a metade da alíquota única, em tese, não sabemos ainda como vai ser, e a figura da alíquota zero, que em tese seria essa isenção. Então todos esses benefícios ou beneficiários que gozarão dos benefícios fiscais entrariam nessa alíquota zero. Mas aí já faço meu adendo aqui, que é o meu medo. Quanto mais beneficiários na alíquota zero, menor a arrecadação. Então teremos que colocar mais, no caso, a alíquota ser majorada dentro da alíquota base, ali na metade, que seriam para todos, porque a alíquota única, ela é a única, foi isso que passou no texto da reforma. Então aumenta-se a alíquota, que seria a intermediária, e colocando mais figuras ali dentro. Então não sabemos ainda, ou jogando mais para cima. Temos que entender como que vai ser feita essa forma, porque com os grupos se organizando politicamente para buscar esses benefícios fiscais, esse grupo da alíquota zero tende a ficar mais inchado. Sim. E são menos tributos que vão ser arrecadados pela reforma. Então isso tem que fechar a conta. Sim. Então a conta vai fechar dessa forma aí, nessa sistemática, majorando a alíquota intermediária, ou colocando mais pessoas, mais contribuintes dentro da alíquota única. É a única forma que eu vejo. O famoso xadrez fiscal, né? O cobertor já é curto, se você puxar muito de um lado, vai sobrar para o outro, né? Vai faltar cobertor para o outro. E o que o Alan disse é muito bem verdade, né? A gente tem uma sistemática de isenção, de diferimento, de não incidência, de alíquota zero. Então a gente tem vários recursos para o governo incentivar um setor. Com a simplicidade da reforma, aí a gente vai concentrar só na alíquota zero, né? Então a gente visualiza a possibilidade de continuar esse mecanismo de fomentar determinados setores com a isenção do tributo, mas é aquilo que a gente falou, vai ser um xadrez tanto fiscal quanto orçamentário. Eu acho que, inclusive, a força política social desse atual governo, essa composição é maior. E é por isso que hoje essa reforma reforma possível, é muito focada na capacidade contributiva. Que é muito o que o Neto disse sobre os veículos automotores, onerando quem, em tese, não tem uma capacidade contributiva tão alta, e agora integrando quem tem uma capacidade contributiva alta, que são os detentores de jatinhos, iates, etc., para que tragam eles à baila para o pagamento desse tributo. Então vai muito nessa seara. Então a força política, para você que nos ouve, nos vê, nos assiste, é muito importante. Então esse momento é único para essa reforma específica passar. Por isso que ela se torna possível. Perfeito. E aí, como o Neto bem disse do cobertor, uma mão dá, a outra bate, tem a figura do IPTU. Isso. A figura do IPTU é um pouco controversa, porque eu aqui, na minha humilde opinião, entendo que vai ser aí o grande ganha-pão dos municípios, porque se retira a necessidade do legislador realmente falar, legislar, determinar sobre aquele determinado imposto, esse tributo, e passa-se por decreto agora. Sim. Então o município começa a ter mais liberdade sobre isso. E o grande porém disso é a valorização do imóvel. Como vai ser feito isso? E por ser decreto,
cada localidade vai ter uma forma. Então, tá bom, criamos a figura da guerra fiscal dos municípios, mas tiramos a guerra fiscal dos estados que hoje tinha no ICMS. Perfeito. Complexo. Perfeito, né? O IPTU ele vai ser, como o Alain bem falou, o carro-chefe de orçamento dos municípios, mas com a cota de vinda da repartição de receitas do IBS, né? E aí essa flexibilização da forma de tributação do IPTU vai causar, um nicho de negócio no mercado imobiliário, né? Nós temos aqui, podemos ver municípios isentando de IPTU na compra e na venda em determinados períodos. Isso vai dar insight aí para o pessoal, por favor. Vou parar de dar ideia de negócio, mas vocês já pegaram como vai ser atuado daqui para frente. Tem gente que vai se beneficiar, tem gente que vai ver como uma dificuldade, mas toda mudança é uma oportunidade, tanto de crescer quanto de se fazer crescido, né? Vamos falar assim, de abarcar novos estágios na carreira, tanto imobiliária, como é o caso do IPTU, como na carreira fiscal, com os novos tributos que foram aprovados ontem na Câmara dos Deputados. E essa ideia da alíquota aí que acabamos de dizer aqui um pouquinho antes, vai ser de responsabilidade do Senado. Então agora essa PEC passa para o Senado. Então temos que entender como o Senado vai determinar isso daí. Então vamos aqui avançar um pouquinho mais para encerrar esse debate, esse bate-bola que estamos fazendo com relação ao serviço que a gente não tratou. Falando muito da indústria, do setor produtivo, muito importante, mas e o serviço? Que é basicamente o que vocês aí que nos assistem consomem. Então, os serviços eu vou tomar a liberdade de citar o professor Antônio Roque Carrasa. Com certeza. E ele, em uma entrevista, se eu não me engano, foi para o estado de São Paulo, há pouco, disse que temos hoje a figura do ISS com uma média de 3% de alíquota em cima dos serviços. Com essa atual figura, calma, tá bem aí? Eu tô ansioso. 25%, pessoal. E com os descontos vai a 10%. Então, ele bem disse, o professor, de 3 para 10 é um crescimento um tanto quanto alto. Né? Triplicou, né? Vai triplicar a alíquota do ISS, vai onerar muito o serviço, mas é o que nós falamos, vamos ver com bons olhos essa reforma, ela ainda vai passar para o Senado, talvez a gente tenha algum regramento específico, alguma isenção ou alguma redução no caso de alguns setores, como o caso de hospitais, né, o setor médico, a prestação de serviço médico terá uma alíquota reduzida, a prestação de serviços policiais, né, de segurança, terá uma alíquota reduzida, podemos fazer essa sistemática, mas hoje, no dia de hoje, ela ainda não está prevista. Tem a figura também dos combustíveis, pessoal. Passa breve porque não tem muito substrato ainda para atuar, porque os combustíveis, em tese, está sendo dito que vai ser onerado, mas por conta dos insumos. Exato. E aí eu também já entro também na parte dos insumos, no caso, que não é tanto insumos, mas é insumo, vamos dizer, substrato para nos alimentar. Cesta básica. Cesta básica, em tese, vai ter a ideia da isenção, ainda não se sabe muito. E o cashback, que tratamos no comecinho, e ontem batemos bastante, falando que já é assumir culpa. Exato. Mas essa ideia aí que está sendo colocada, pessoal. E o cashback, na mesma ideia que falamos, da capacidade contributiva. Quem terá esse benefício seria os com menor capacidade contributiva. Perfeito. A capacidade contributiva, ela vem com um pano de fundo, vem aterrando essa nova reforma, ela tem uma finalidade social muito grande, e aí a gente tem setores, né, setores bilionários como o setor de combustível, e aí ele tem que ter um tratamento próprio, porque ele é um setor estratégico do nosso país, bem como no mais individual possível, que é a cesta básica, que é o sustento de muitas famílias, e aí, óbvio, com a pressão política e com a figura, né, social desse governo, nós entendemos que será feito, ainda não tem uma figura específica para produtos de cesta básica. Então, você supermercadista, você varejista,
você pode ficar tranquilo que ainda, na nossa visão, será editada alguma regra específica para produtos essenciais. Mas que venha tabelado de cima para baixo, que seja agora algo fixo, não mais variável. Perfeito. Pessoal, agradeço demais a gente ter feito isso aqui com vocês, ter tentado um pouquinho esmiuçar o que aconteceu nesses dias aí turbulentos do nossa Brasília, nosso Congresso, e agora esperar os próximos capítulos para o que vai na Câmara Alta, né, no Senado, como vai ser delimitado. Podemos nos comprometer, acho, né, Neto? Não, sim, com certeza. João, nosso editor-chefe, também, se estiver aqui com a gente trazer um pouquinho mais do conteúdo. Com certeza, aí a gente adiciona no nosso curso, oferece para você que está nos ouvindo também um aditamento desse vídeo, falando sobre as outras propostas ou mudanças substanciais, mas foi um enorme prazer fazer parte de todo esse curso, principalmente nas aulas extras que estamos discutindo o futuro do nosso país. E você que nos assiste, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Conhecimento liberta, né, meu caro? Exatamente. Agradeço demais vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigado pelo tempo dedicado. Estamos totalmente disponíveis aí para vocês, pelos comentários aqui embaixo, ou a forma e-mail que vai ser disponibilizado para vocês. O Joe deve estar liberando em algum lugar por aqui os nossos e-mails aqui embaixo. Mas fiquem à vontade para entrar em contato, fiquem à vontade para tirarem suas dúvidas, porque elas existem tanto para a gente e imagino que para vocês também. Obrigado. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.